Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Se você me permite, hoje nós gostaríamos de estar iniciando uma série de mensagens concernente ao Salmo 51. Salmo 51, que é um salmo de autoria do rei Davi, onde a qual o mesmo está cantando e, acima de tudo, reconhecendo seu erro, seu pecado, quando ali ele adulterou. E nós vamos falar sobre o erro, o arrependimento e as consequências, tá certo? Confesso que estes dias nós iremos aprender bastante acerca do Salmo 51. Salmo 51. Eu quero estar lendo na versão NAA, que diz o seguinte: Compadeceste de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestarei o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém. Vamos orar. Rei da glória, Senhor bendito e maravilhoso, olha, Pai, pedimos-te perdão de todos os nossos pecados, para que assim o teu nome seja glorificado, eterno Senhor. Tende misericórdia da minha vida, e que tão somente eu venha viver esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, em primeiro lugar, nós precisamos ver de que uma vida de santidade agrada a Deus, mas uma vida de pecado nos separa do Senhor. E o meio termo disso, na verdade, é a dúvida, as tentações, o cair ou não cair. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Nunca se ache ou diga que você é forte demais e que nada vai te derrubar. Porque uma hora estamos vulneráveis e o adversário, uma vez que a gente dá a brecha, ele aproveita, arma o laço e nós terminamos caindo. Nunca se ache que você é um super-homem ou uma mulher maravilha espiritualmente falando, que nada vai te abalar. Entenda isso e leve sempre a palavra de Deus a sério. Nunca tenha ela por uma brincadeira, entendeu? Os homens gostam muito de olhar e as mulheres de serem vistas, de serem olhadas, porque uma mulher estava se banhando de uma janela aberta e uma tragédia aconteceu. Certamente os irmãos sabem de quem estou falando, pois Davi, onde a qual era para estar na guerra, não foi. E o que é que aconteceu? Terminou que olhando e desejando aquilo que não era dele. E com tudo isso, a gente observa que o Salmo 51 é o registro de agonia da alma de Davi após o seu terrível crime de adultério e assassinato. É uma história que muitos já conhecem, mas aprofundando esse contexto, a gente primeiro percebe de que quando estamos vulneráveis demais, o adversário, ele arma laços, mas quando estamos em vigilância, a gente termina suportando. E se a gente traçar um paralelo entre Davi e entre José, perceba de que Davi, ainda assim, Deus vai chamá-lo de um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus, em um dos salmos, vai dizer: achei a Davi, o meu servo. E também, não estou dizendo aqui que José errou, muito pelo contrário. José agradara ao Senhor, porque mesmo sendo tentado pela mulher de Potifar, mas ele fugiu, mesmo sendo julgado por algo que ele não havia feito, mas ainda assim ele honrara a Deus, porque melhor do que um prato, como sempre tenho dito, é um banquete. Então, o Salmo 51 é um registro, e acima de tudo, Davi, o rei Davi, cobiçou, adulterou e tentou esconder o seu pecado. Ele usou 4 planos para encobrir o seu pecado. Primeiro plano, o plano A, dar férias ao marido de Betseba, a saber, Uzias, seu soldado, ou melhor, Urias. O plano B, dar um banquete ao marido de Betseba, ou seja, preparou um banquete para Urias, o heteu. O plano C, ele encomendou a morte do marido de Betseba. E o plano D, depois de tudo que estava consumado, depois da morte do marido de Betseba, ele agora casa-se com Betseba para esconder a gravidez. Perceba de que tudo foi arquitetado. Aparentemente, tinha tudo para dar certo para ele. Só que Deus vê tudo. Eu posso até me esconder das pessoas. Eu posso até muitas vezes, aparentemente alguém olhar e dizer: eita, tá tudo certo. Mas uma hora a capa cai, a casa cai. Porque ainda que tudo parecesse perfeito, todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Só uma coisa que eles não contavam, ou que Davi não contava, é que Deus estava vendo. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E isso está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Deus envia para o palácio o profeta Natã, e ele conta uma parábola para Davi. E Davi lhe diz:
este homem deve morrer. Natan responde: tu és o homem. Porque sempre é assim, né? A gente acha que tudo vai se resolver da nossa maneira. O maior erro de Davi foi não ter reconhecido que havia errado. Porque muitas vezes é assim. A gente se afasta, se afasta, se afasta e pensa que está tudo certo. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Nós precisamos todos os dias da misericórdia de Deus. O próprio, glória a Deus, Lamentações de Jeremias vai dizer que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Então, meu amado, a princípio, eu estou começando essa série de mensagens, mas eu quero já te dar um spoiler do que você precisa para trazer de volta para a tua vida a presença de Deus. É tão somente se arrepender. Sim, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério? Quiseram matá-la para que até então pegar Jesus de surpresa. Mas ninguém pega Jesus de surpresa. Ninguém. Esta palavra, antes de ir para você, primeiro vem para mim. Porque eu preciso, acima de tudo, vivê-la. Há muitos por aí que estão sujando os altares. Que estão muitas vezes pecando e fazendo e continuam do mesmo jeito como se nada tivesse acontecido. Porque muitas vezes alguém já impregnou em sua mente dizendo: Deus não envergonha, dizendo: eu estou fazendo e não está acontecendo nada, vou continuar fazendo. Aprenda uma coisa em nome de Jesus: volte a honrar a Deus. Eu sei que muitas vezes há um desejo exacerbado da nossa carne, porque o apóstolo Paulo disse que a carne milita contra o espírito. E aquilo que eu alimentar mais, e como é que eu alimentarei o espírito? Orando, se consagrando, jejuando, tendo meu devocional e chegando mais perto de Deus. Isaías disse no capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto pode se achar, invocai-o enquanto está perto. Oh glória! Esta palavra dói na alma, mas nos confronta acerca daquilo que a gente precisa melhorar para estar mais perto de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e só conhece Deus quem tem relacionamento com Ele. Oh glória! Você quer ter um relacionamento com Deus? Abandone o pecado. Você quer ter um relacionamento com Deus? Toma sua cruz. Oh glória! Ainda nem iniciamos direito essa série de mensagens, mas vai dar muito o que falar. Porque de uma coisa eu tenho certeza: se a gente deixar ser tomado pelos sentimentos, cada vez mais nós vamos nos afastar de Deus. Entendeu? Porque a Bíblia diz que onde estiver o vosso tesouro, ali estará o coração. E quando eu falo sobre isso, eu estou me referindo, se o meu tesouro está na obra de Deus, eu vou me encher daquilo que está na obra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Oh glória! Então, Davi é tomado por um sentimento de culpa e erro. E aquilo dali fez com que ele, ficasse cego. E foi nessa condição que ele escreveu o Salmo 51. Aqui, Davi reconheceu o seu pecado e arrependeu-se e jogou todo o veneno para fora, ou seja, tudo que estava ali afligindo. Perceba que Davi estava tão cego que ele já não dava mais ouvido à voz de Deus. Mas é necessário Deus usar Natan. Ah, meu amado, Deus precisa levantar muitos Natãs para, glória a Deus, confrontar o pecador. Não é para matar o pecador, mas é para confrontar o pecador, para que ele abandone o pecado e viva
uma vida que agrade a Deus. Amém? Nós vamos, pouco a pouco, acima de tudo, entender e ver o arrependimento de Davi e, acima de tudo, alencar acerca dos caminhos da restauração. Porque para o mundo não tem jeito, mas para Deus Ele restaura, levanta, dá uma nova vida e dá uma nova oportunidade. Amém? Pararemos por aqui para fazer com que você fique com aquele gostinho de quero mais. Tá certo? Bom, deixa eu estar mandando um abraço aqui. Em primeiro lugar, muito especial para um amigo que alguns já conhecem, não é de hoje. Um amigo, um irmão, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Pastor Alex, do Cafezinho com Jesus. Um irmão, que eu louvo a Deus todos os dias pela vida dele. Uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Uma pessoa que mesmo distante tem estado em minhas orações. Então você que me ouve, você que também ouve o pastor Alex, do Cafezinho com Jesus, diz: olha, o pastor Adriano mandou um abraço para o senhor, meu pastor Alex. E o pastor Adriano disse que o senhor é uma bênção na vida dele. Tá certo? Bom, meu amado, aqui eu mando um abraço para ele e, acima de tudo, para todos aqueles que sempre têm aquele carinho em querer ouvir a palavra de Deus, aprender e, acima de tudo, pôr em prática. Tá certo? A todos vocês, meu muito obrigado. A você que completa mais uma primavera, completou ontem, hoje ou completará amanhã. Um abraço, que Deus te abençoe, a paz do Senhor, em nome de Jesus, e um cheiro no teu coração. Fica com Deus e até a próxima continuação dessa mensagem, em nome de Jesus. Se você é daqueles que gostam de Bíblia, de texto, de contexto e subtexto, então vem comigo, que a gente vai aprender muita coisa nessa série de mensagens, tá bom? A minha intenção é de que você, acima de tudo, não só aprenda, mas ponha em prática. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oh, glória!